Jesus. Gratidão, Senhor, por esse dia, por esta noite, por esse momento, pelo dom da vida. Aqui nos encontramos mais uma vez para podermos estar junto convosco, você conosco, e nós assim trocarmos essas energias já desgastadas por outras mais saudáveis. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de existir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos termos a sensibilidade de onde está você e aonde quer que estejamos nós juntos. Olhe por nós, pelos nossos mais caros, pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho, por onde quer que estejamos. Nos auxilie na caminhada. Não é necessário que nos carregue, mas nos direcione. Se do caminho sairmos fora, nos conduza novamente e nos auxilie. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa passagem, para o mundo dos céus. Seja bem-vindo. Obrigado. Casa é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Júlio Cirino, eu estive aqui algumas vezes, com muita alegria, e recebi novamente o convite. Né? E viemos aqui falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, né? E um tema muito especial hoje. Né? Na realidade, o que eu preparei para esse mês foi a parábola dos talentos. Eu tenho, nas casas que eu tenho ido, o tema principal é a parábola dos talentos. Né? A gente sempre deve procurar, quem expõe o Evangelho, falar do Novo Testamento, falar das parábolas de Jesus, é muito importante. Não lembro se foi Humberto de Campos, numa da psicografia de Emmanuel, ele conta em suas pesquisas que Mateus, quando estava com Jesus, ainda em plena atividade do mestre, ele pergunta a Jesus: você acha que, mestre, que eu devo escrever tudo que eu vi, os milagres, a sua trajetória? Poderia colocar meu testemunho ali, retratar em papel, nos papiros, essa história tão bonita? Jesus recomenda: sim, você deve escrever sim. E quando sentir saudades de mim, leia a minha história, leia esse contato conosco. Então, ao falar do Evangelho, ao escutar o Evangelho, a explanar o Evangelho, a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima do perfume inefável do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, em especial, eu escolhi um tema, vamos dizer, o parábola dos talentos. Ao interpretá-la, ao pensar sobre ela, me veio uma figura assim que encaixa muito dentro da parábola dos talentos. Um espírita, o mentor desta casa, Francisco Cândido Xavier. E eu vou explanar aqui o porquê. O Chico, vou falar uma breve biografia do Chico. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e desencarnou em 30 de junho de 2002, em Uberaba. 30 de junho de 2002,
Quem gosta de futebol, o Brasil foi tetracampeão com o Ronaldo, os 3 R's lá, né? Foi uma festa, né? E ele manifestou em algum momento o desejo de desencarnar num momento de alegria. E o Chico era um brasileiro, com todas as suas... um brasileiro comum, noveleiro, gostava de futebol, gostava da cultura brasileira, inserido na cultura brasileira. Ele não era um ET, né? Ele era um brasileiro, né? E ele desencarna esse dia festivo, por vários motivos, né? Quando o brasileiro tem muito disso, talvez a carência nossa, né? A gente vê um ídolo de futebol, um astro da música popular, da música sertaneja, a idolatria, né? As pessoas colecionam camisas, colecionam fotos, veneram aquela pessoa. Então há uma tendência do brasileiro a isso. Então a saída francesa de Chico tem seus motivos também, de não idolatrar o nosso querido Chico Xavier, porque acima dele, acima de todos nós, é Jesus. Então, por isso que eu também trouxe esse tema, porque a mim, os 60 aqui, vão estar lembrados de Chico em vida, aqui na Encarnado. Eu me lembro no Fantástico, no auge do Chico, era quase todas as semanas. Era uma carta, os repórteres estavam todos em Uberaba, né? Uberaba ele vai a partir de ele nasce em 1927, que ele vai para Uberaba, né? E começa a entrar no movimento espírita. Então, eu acho importante falar do Chico Xavier para as novas gerações. Por exemplo, quem tem em 2002, 24 anos atrás que ele desencarnou, né? Nós tivemos oportunidade de pessoas que conheciam, eu fui lá no Chico receber essa carta, né? Eu tive essa oportunidade, não tive oportunidade de ir lá, arrependo, eu já era espírita, mas as novas gerações não viram na TV, não viram as suas pessoas indo lá e recebendo as cartas consoladoras. Então a gente precisa falar de Chico. E, coincidentemente, eu pedi em oração a seu grande amigo Jerônimo me ajudar nessa explanação. E na hora da viagem astral, da viagem espiritual que nós fizemos, na hora que falou de Jesus, eu senti a presença de Francisco Cândido Xavier e de Jerônimo aqui, né? Talvez Chico recebeu poucas homenagens até agora. Talvez nos grandes encontros, né, que tem, fizeram alguma homenagem, mas eu desconheço. Então aqui no interior de São Paulo, sinto que ele recebe de bom grado essa recordação, essa saudade, não idolatria. Nós somos, o Espiritismo orienta não idolatrar ninguém, mas uma reunião, uma homenagem de agradecimento à sua obra. Eu, por exemplo, eu comecei a ver aquilo no Fantástico, cartas, onde que eu morava, porque o Chico é um livro dos médiuns vivo, quando ele esteve conosco. Todas as tipos de mediunidade ele teve. Materialização, a psicofonia, a psicografia mecânica. É impressionante a psicografia mecânica, é muito raro, raríssimo. Qual que é? O espírito pega na mão, comunicante. E a letra fica igual, a assinatura fica igual. Eu tive um caso que eu acompanhei, porque era pessoa da região, ele desencarnou num acidente de carro, e ele foi, a mãe, desesperada, né, foi receber a consolação do Uberaba. E ela recebeu, ela escreveu até, editou um livro, das várias cartas que o Laurinho escreveu. E eu fiquei impressionado, porque uma das cartas foi escrito... o Laurinho, o espírito comunicante, na frente dele, e ele aqui escrevendo. O Laurinho pega na mão dele e escreve. A carta, ela vem para ler e colocar no espelho. Olha que tipo de mediunidade, né? Então, é uma alma. Eu acho que a gratidão está em Chico para nós, no sentido também de que Deus não nos abandona. Parece um caos, parece que o mundo está um caos, né? Mas não está. Existe em nós uma grandeza que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Entretanto, o governador planetário,
Jesus, que governa o planeta Terra desde a sua criação, ele tem um grande poder, dentre muitas atribuições, o poder de autorizar reencarnações. Então a gente vai nas bem-aventuranças, quando Jesus promete que a terra serão dos justos, dos bons, dos serenos, é uma grande verdade. O reino de Deus vai se instalar aqui, na medida que vai substituindo, né, separando o joio do trigo, reencarnando aqueles que têm possibilidade de viver esse mundo de bem-aventurança. Mas vamos à breve biografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910. A sua infância, ele era filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus. Com 5 anos de idade, ele fica órfão de mãe. Isso traz bastante sofrimento ao nosso querido Chico, né? E desde cedo ele tem visões. Isso é mal compreendido, mal orientado pelos padres. Ele sempre foi muito religioso, né? Uma devoção muito grande à Mãe Santíssima. E ele encontra, dessa trajetória da sua depois juventude, essas perturbações, ele encontra em 1927, ele tem encontro com a obra de Kardec e começou a frequentar as reuniões espíritas, desde o princípio, sempre orientado, desde a infância, orientado pelo o seu parceiro de amor, Emmanuel. Então, a partir de 1930, a sua mediunidade psicográfica começa a ganhar notoriedade. O primeiro livro que ele edita é um sucesso, chamado Parnaso Além Túmulo, que reúne poesias, poemas dos grandes escritores, dos grandes poetas da literatura portuguesa, da língua portuguesa, lusitanos e brasileiros. Então chamou muita atenção, várias editoras convidando ele para assinar contrato, ele não aceita. Ao longo da sua vida, psicografou 450 livros, né? Nunca utilizou direitos autorais para seu próprio benefício, sempre destinando às instituições beneficentes. Em 1959 ele muda para Uberaba, aí já tinha sido editado o Nosso Lar, né? E ali começa aquele processo todo, aquela enxurrada das cartas consoladoras. Dentro dos livros destacam o Nosso Lar, Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, e Parnaso do Além Túmulo. Esteve em vários programas de televisão, Jô Soares, Hebe Camargo, tinha um programa na TV Record chamado Pinga Fogo. Era um jornalista fazendo perguntas assim, difíceis, ele sempre muito disponível. E a sua encarnação, aos 92 anos, né, no dia 30 de junho de 2002. Né? Então, Chico foi voltando para a parábola dos talentos, eu vou ler um trecho, para a gente linkar aquilo que eu acho que o Chico é um exemplo para nós de usar toda a potencialidade que Deus concedeu a ele. O que é um talento? Um talento, penso eu, a definição que eu achei melhor é o seguinte: aquilo que a gente programa, que Deus autoriza em uma encarnação, e foi construído alguns atributos em vidas passadas, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas também é uma concessão divina. É coisa de Deus. Nós não sabemos explicar direito. E vem a gente, ao reencarnar, a gente vem com essa potencialidade. A gente vem latente em nós de fazer bem algumas coisas. Não é só um talento. Né? A gente vê um pedreiro que toca violão muito bem. Não é? Eles vê um professor de matemática que é bíblico. Parece como está nos números agora para as artes. Né? Então, existem muitos talentos em nós. Então a parábola dos talentos, ela nos, ao mesmo tempo que ela nos exorta ao trabalho, a colocar os talentos em ação na nossa vida, mas também nos alerta para aqueles que se acomodam, aqueles que não querem exercitar o seu talento. Né? Eu vou ler um trechinho da parábola,
né? Havia um homem muito rico, vestido de púrpura e linho, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Havia também, desculpa, está pertinho aqui. O Senhor age como um homem que, devendo fazer longa viagem, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, de acordo com a sua capacidade, partiu bem cedo. Aquele que tinha recebido 5 talentos foi negociar com o dinheiro e ganhou mais 5. O que tinha recebido 2 também. Mas aquele que tinha recebido apenas 1, indo-se com ele, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e lhe pediu conta do que lhe havia dado. Aquele que tinha recebido 5 talentos veio e lhe apresentou mais 5, dizendo: Senhor, deste-me 5 talentos nas mãos, e aqui estão mais 5 que eu ganhei. O Senhor lhe respondeu: Muito bem, bom e fiel servo. Por teres sido fiel nas pequenas coisas, eu te reservarei a intendência das grandes. Entra na alegria do Senhor. Observa que o cumpridor dos seus deveres, aquele que coloca em ação a sua potencialidade, ele fala assim, é uma profecia aqui de Jesus. Eu te reservarei a intendência das grandes. Não está linkado aqui que o sermão está dando? Muitas responsabilidades, muitas alegrias nos será dado à medida que nós evoluímos, à medida que nós trabalhamos as nossas potencialidades. E assim o outro também. Os 2 talentos. E agora vamos para aquele que recebeu 1 talento. Ele falou assim: Senhor, sei que és homem rígido, cegas onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. É por isso que, temendo, escondi vosso talento na terra, e aqui lhe devolvo o que é vosso. Mas seu mestre lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar meu dinheiro aos banqueiros, para que na minha volta eu retirasse com os juros o que me pertence. Tirai-lhe então o talento e dai-o a quem tem 10 talentos. Pois a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, tirar-se-lhe-á, até que parece ter, e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, refletindo sobre esse, recebeu potencial, recebeu Deus deu, na medida que ele podia desenvolver, não era muito, mas deu um pouco, e ele pegou e falou, não vou fazer nada não. Por quê? Então, por isso que agora eu volto ao Chico. Então, tem umas características de não desenvolver o nosso talento. Por que nós não desenvolvemos os talentos potenciais que existem, que nós nascemos e trazemos nessa encarnação? Um deles eu vou citar. Vou citar alguns. Está no livro de Emmanuel. O medo de trabalhar. Aí nós voltamos ao Chico, né? O Chico tinha medo de trabalhar. E às vezes, assim, a gente julga pelas aparências. O que era Chico? Aos olhos da sociedade. Um servidor público humilde, trabalhador na fazenda rural, lá, a Secretaria da Agricultura, Mococa, do Estado de São Paulo, a gente falava campo experimental, né? Vai chamar fazenda rural. É do Estado, né? Funcionário público das experiências agrícolas lá em Uberaba, né? Já é Uberaba aqui, passou no concurso público. Um salário humilde, uma família numerosa para cuidar, né? E um dos seus irmãos vem a falecer, ele substitui o irmão em prover a família com os básicos, né? Mas o Chico não tem medo de trabalhar. Tanto para sustentar da família, honesto, quanto na atividade mediúnica. Não é um fanático, mas disciplinado. É diferente. Né? Às vezes trabalhava até de madrugada. O compromisso que ele assumiu com o Emmanuel, com o André Luiz, com as mães, necessidade das mães receberem consolação. Né? Então não tinha medo de trabalhar. Não tinha medo de fazer amigos. O Chico era muito rico de amigos. Né? Nós citamos o Jerônimo. Né? Mendonça, né? Um grande amigo de Chico,
com uma doença gravíssima, chamado gigante, né? O gigante do espiritismo. Ele dava palestra numa cama, no final da sua... Porque ele foi tendo um problema neurológico, um problema de articulação, que ele não conseguia andar. No fim, o único movimento dele é mexer a cabeça. Naquela época não tinha as estruturas hoje para um deficiente físico. Ele ia de maca. Ia de maca no cinema, ia de maca da palestra, se tornou um grande palestrante. Um grande amigo de Chico. E muitos outros, os amigos espirituais. Então Chico era riquíssimo. Era pobre financeiramente, mas de amizade, muito rico. Medo de desapontar. Chico não se preocupava em decepcionar. Foram 1000 lá. Quantos receberam cartas? 10, 20. Os outros 800, 100. Vai fazer o quê? Eu não tenho controle sobre isso. Medo da incompreensão, medo da alegria, ter uma vida alegre. A pessoa virtuosa, a pessoa, às vezes a pessoa, começa a ler evangelho, desencarnar, o céu deve ser uma melancolia, uma tristeza, né? Seguir uma religião é muito chato, é muito monótono. Não é. É uma alegria, mas não a alegria das grandes risadas, né? É uma alegria bacana, de dentro da nossa alma, né? Essa trajetória que nós fizemos, essa viagem aqui, foi uma alegria, mas uma alegria diferente. Medo da dor, né? Tipo, não tinha medo do cansaço. Ficou doente, né? E é interessante que os grandes têm grande potencial de virtude, geralmente ele vem associado, às vezes, de grandes provas. No Chico não foi diferente. Orfandade, uma madraça, primeira madraça complicadíssima, né? Limitações financeiras para cuidar da sua família, teve problema na vista, teve problema no coração, tem várias dificuldades. Imagina isso, ele escreveu o Nosso Lar em 1930, começa a sua atividade na década de 10 e 20. O preconceito que era a incompreensão no interior de Minas Gerais, né? Não estava em São Paulo, Belo Horizonte, não, né? Os mais velhos sabem o que é isso. Hoje vocês estão livres disso, pelo menos em tese. Então, os talentos, observa aquele dos 5 talentos, ele entregou multiplicado. Chico pegou aquilo que ele recebeu, ele multiplicou, exponencializou. Ele multiplicou, ele influenciou. Às vezes um talento bem feito, você beneficia quem está diretamente junto da gente, convivendo na família, convivendo no trabalho, e todos são dons, né? Tem o dom de ser pai, de mãe, de ser filho, de ser a profissão que nós abraçamos. Então tem os beneficiários da nossa atitude e do desenvolvimento dos nossos talentos. Entretanto, esses talentos podem ser levados a outras pessoas. É o caso de Chico. Nós estamos falando dele aqui, depois do seu desencarno, 26 anos, depois do seu auge, há mais de 30, 40 anos, estamos falando dele. Estamos reunidos aqui, possivelmente os médios da casa, se não for a maioria, se não forem todos, foram por influência da mediunidade exemplar de Francisco Cândido Xavier. Porque o exemplo dele, de médium, ele seguiu ali a codificação de Kardec, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns. Ele lia 2 horas por dia uma obra de Kardec. Andava com o Evangelho. Nunca quis ser acima de Jesus. Nunca quis ser um destaque, um farol de iluminação, um destaque social, né? Sempre foi muito humilde nas suas contatos públicos, né, com a imprensa. O centro é muito humilde. Vocês já foram lá? Ainda muito simples, né? Poderia ter feito um grande templo, pelo menos, vamos fazer uma coisa confortável, né? Com os recursos dos livros. Nem isso ele fez, né? Então, é realmente uma alma que Deus mostra para nós, que Deus não abandona os seus filhos, não nos abandona, sempre estará, sempre está e sempre estará enviando espíritos iluminados para redirecionar o caminho da humanidade, seja na política, na ciência, nos transportes, na religião.
Nós viemos observar, quando estava muito conturbado, na virada do milênio anterior, 1100, em torno de 1100, havia as cruzadas. O que eram as guerras cruzadas? Chamavam-se guerras santas, onde que briga mesmo de guerra, com armas, entre otomanos, entre muçulmanos e cristãos. Então, a igreja protegendo Roma foi uma coisa assim muito, muito triste. Aí Jesus precisa arrumar essa casa aí. Aí ele envia quem? Francisco de Assis, né? E um meio espírita, tem uma tradição, uma cultura, que informa, que precisa talvez ser mais trabalhada, mas tem vários autores dizendo que é a reencarnação de João Evangelista. Então ele manda um dos amados, né? Dizem que o João era muito amoroso, muito carinhoso. Tanto é que na hora que Jesus está sendo crucificado, ele recomenda João olhar de Maria. Mãe, eis aí seu filho. Ele era adolescente. Mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. E de fato ele fica um bom tempo. Né? E é um dos que desencarnam mais idosos, em torno de 90 anos. E escreve o seu evangelho já bem idoso. Né? Então, a gente vê que a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, as novas gerações não lembram, mas eu lembro, na década de 60, 50, daí para trás, havia uma segregação racial terrível. Banheiros públicos, coloretes e white, brancos e negros, banheiros, ônibus separados. Aí veio sem levantar uma arma, né? Martin Luther King. Muda, isso era em lei, era legalizado. Muda as leis e há um progresso ainda não totalmente resolvido, mas um grande progresso na tolerância entre raças na nação norte-americana. Nós vimos na África do Sul, né, a segregação do apartheid, né? E ele manda Nelson Mandela para pacificar, ele faz uma transição pacífica, não permitindo que, na hora que ele ganha a eleição, ao formar seu gabinete, ele chama brancos da raça branca e da raça negra. E os seus parceiros políticos ficou assim, né? Não, estou governando para toda a África, né? Então, a gente observa que às vezes a gente pensa que o mundo está uma desordem e não tem jeito. Tem sim, que Deus está no comando. Jesus, que é o governador planetário, tem nos observa, está junto conosco. Não, muitos cristãos, muitas pessoas acreditam em Deus, se dizem religiosos, mas tem Jesus como um ente histórico, como um ente, um profeta, né? Quando pensam ele crucificado. Nós espíritas, nós trazemos para o movimento espírita, trazemos para o nosso dia a dia, isso que foi feito aqui hoje. Encontrarmos com Mestre. Isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando daquilo que ele falou. Uma palavra que saiu do seu verbo, saiu de sua boca. Então Jesus é o verbo de Deus. É Deus, ele não é Deus, né? Mas ele, da sua boca, trouxe para nós um legado que o Pai nos deu, que está no Evangelho, né? Que veio confirmado, pois nos deu Kardec para esclarecer melhor aquilo que precisava ser ajustado, mas não contrariando Jesus. Kardec não é acima de Jesus, né? Kardec é um dos colaboradores da doutrina espírita e da doutrina do cristianismo como um todo. Porque o cristianismo, ele não é antagônico ao espiritismo, são sinônimos. Porque a prática espírita, ela é muito bonita. Ela tenta, e nós tentamos a viver um cristianismo antigo, né? Sem imagens, sem ritos, né? Vivendo realmente o Evangelho. É a doutrina que mais fala do Novo Testamento, praticamente só. Às vezes a gente vai não respeitando as escrituras antigas. Jesus respeitou. Jesus é o reflexo das profecias faladas, escritas por Isaías, os profetas antigos.
Nós temos os 10 mandamentos, onde está? No Velho Testamento, por Moisés. É interessante, né? Tem que olhar os profetas. Ali tem influência de Deus, também foram médios de Deus. Entretanto, eles escrevem muito pela necessidade do tempo, da época em que viviam. Eles eram muito perseguidos. De repente a pessoa tem um sítio ali, passava aí na época romana, que é mais recente aí dos profetas, que quando Jesus veio, a última profecia tinha ocorrido há 700 anos. Mas vamos voltar, se fosse os romanos, né? De repente a pessoa passa, tem um sítio ali, o centurião lá, assim, ele vai lá, tira toda a colheita, põe fogo em tudo, falou, a partir de amanhã, esse sítio é meu. Então havia raiva, havia ódio, havia necessidade havia fome. O inverno era sinônimo de fome. Então, os profetas antigos, eles haviam uma necessidade, pedir a Deus proteção da colheita, proteção dos inimigos, né? Morte dos inimigos. Então tem coisas lá que Jesus trouxe uma nova era de entendimento de Deus. Os profetas nos mostram um Deus forte, um Deus bravo, um Deus vingativo. Jesus nos mostra um Deus de amor, né? Então essa concepção espírita do Evangelho, que Deus é amor, eu acho assim fantástica, maravilhosa. A gente tem que cultivar cada vez mais. Lembra aqui na parábola, observa que aquele servo preguiçoso, vou chamar assim, ele fala o seguinte, ó, eu sei que servo mal, é por isso que temendo, escondi o vosso talento na terra. Ele tinha um conceito de temor do Senhor, né? Os demais não, eram parceiros. Opa, era uma parceria. Então a gente tem culturalmente, na sociedade, desde a infância, depende da nossa formação religiosa, a gente vai formando esse conceito de Deus de um chefe julgador, né? De um grande ente. Ente não, porque ente é criatura. De um ente mesmo, né? Um ente superior, né? Mas que ele julga, e ele castiga. Na hora que Jesus fala assim, ó, esse aí vai ele fala no fim assim, ó, servo inútil, vai para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Não era uma sentença que um juiz dá. Não é isso. Por quê? Aquele que é negligente, o que vai acontecer com ele? O que acontece com o preguiçoso? Ele vai ter problemas na vida. Problemas de não ter dinheiro, não ter condições de sustentar a família, de autossustentar. Como é que vai ser a sua próxima encarnação? Ele negligenciou os pais. Ele negligenciou os filhos. Negligenciou a família. Não quis desenvolver os dons recebidos familiares. Foi um mau patrão, se foi patrão. Um mau empregado. O que vai acontecer? Ele vai ter que reparar tudo isso. A próxima encarnação dele será dolorosa. É isso que Jesus quis dizer. Eu não quis dizer que Deus, você não fez nada, agora é o fogo do inferno, né? Então vai passar por muitas provações. Ao contrário, que aquele que cumpre, ele tem uma trajetória feliz. Felicidade, as portas da felicidade se abrem na presente vida, na sua velhice, na vida futura. Se vir provas, ele passa navegando em águas calmas, né? Então, a parábola nos ensina muito isso, porque um dia eu vi um comediante falando assim, então não tem uma folha que cai do céu que Deus não saiba, né? Aí o comediante falou assim, aí Deus pensou, criou o outono. Bacana essa, né? Então é a mesma coisa o julgamento. Ele falou, não vou perder tempo, porque na parábola do filho pródigo, naquele filho que apronta e sai do mundo, para a prostituição, para as farras, ele cai no fundo do poço, ele vai quase um mendigo, ele não tem nem respeito da sua própria raça, né? Ele vai comer comida dos porcos, lembra disso? E na hora que ele volta, como é que ele volta? Todo danado, né? Mas como é que está o pai? Isso é Deus.
Deus não julga. Deus não nos abandona. Ele nos acolhe, nos abraça. Esse é o Pai. Se nós somos amorosos com nossos filhos, o Pai que tem o amor, e dele saiu o amor. Então ele tem muito mais do que nós. Nós ainda estamos desenvolvendo o amor, a virtude do amor no nosso coração, nessa vida, a cada encarnação nós vamos melhorando essa capacidade de amar. Né? Nós começamos egoístas nas primeiras encarnações, vamos depois evoluindo, começar a amar a família, né? Depois começamos a amar o nosso povo, a nossa raça. Não, outra raça não, nós somos inimigos, né? Aquela pessoal lá, a xenofobia, né? Não gosta não gosta dos argentinos, não, hoje tem coisa. Voltando ao futebol, né? Não tem nada a ver, gente. Aí depois a gente começa a entender que o chamamento de Jesus é família universal. E ele nunca falou assim, ó, aqueles que me seguem são meus irmãos, são filhos de Deus. Não, né? Os gentios também. O que são gentios? Né? São os judeus, são os muçulmanos, né? Que não estão dentro do contexto cristão, mas a maioria da população. Como é que não? Como é que não? Eu acho que é a maioria. Se juntarmos muçulmanos, hindus, pegar a Índia, tem 1 bilhão de habitantes, pegando o mundo árabe ali, pegando a China, 2 bilhões, 3 bilhões, eu acho que o mundo cristão não é a maioria na face da terra encarnada. Entretanto, aquilo que Jesus ensinou, ele se espalha. Hoje os judeus ortodoxos, que não aceitam Jesus, principalmente o modo como se prega, que se coloca Jesus como um Deus. Os judeus falam, não, isso é blasfêmia, isso é messianismo, eles chamam de messianismo. Não é. Ele é um profeta. Mas a gente percebe mesmo nos rabinos atuais a influência do perdão, a influência daquilo que Jesus ensinou também no mundo não, né, das outras religiões não cristãs. Então, nós percebemos então em Chico, voltando ao Chico, aquilo que ele recebeu, né? Voltando um pouco, eu gostaria de afirmar. Quem olhava o Chico lá na fazenda agrícola, quem viu o Chico na rua, andando de carro, ele ia de carroça, da cidade até o trabalho. Humilde, visitando os pobres. Esse aí vai se inscrever 450 livros. Esse aí, o que ele quer? O que ele é? Um semi-analfabeto. Então, às vezes, a gente já julga pelas aparências. Né? Às vezes, uma criança, ali tem um potencial, ali tem uma evolução diferente da gente. Né? Então, é preciso respeitar as pessoas, não julgar o potencial das pessoas. Né? Porque temos muitos potenciais. E nunca é tarde para a gente colocar isso, né? Não ter medo. Não ter medo, mas o medo paralisa, né? Uma psicografia logo depois do desencarne de Chico, logo 2 anos após, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no Centro Espírita, na Bahia, Salvador, Centro Espírita, Caminho da Redenção, em 12 de maio de 2024. Não, quase um mês após o desencarne de Chico, dia 27 de 7 de 2002. Não é uma psicografia do Chico, dele ditando, né? Mas uma homenagem. E essa homenagem eu gostaria de ler, e já que hoje nós estamos homenageando o nosso querido mentor da casa. O retorno do apóstolo Chico Xavier. Ele atribui o termo apóstolo. Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver,
tudo eram expectativas e promessas. Não era certo. Não tinha garantia, vai dar certo. Porque tem mil pedras no caminho de todo mundo. Chico não era diferente. Ele não era um privilegiado. Ele era um homem, né, que abraçou a responsabilidade, aceitou o encargo, desenvolveu potenciais dos seus dons, foi agraciado por Deus pelos dons, foi autorizado aquele planejamento que possivelmente foi feito, aceito por ele, realizado por Emmanuel, por espíritos benfeitores da terra. E Jesus veio lá, deu a chancela. Aquinhoado em comum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade. Mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo dos perigos da travessia do mar, encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria traçar para alcançar o porto de segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários de ontem que se haviam reencarnado também privaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica. Mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhes dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradores da vida, de onde auria coragem e forças para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e acendendo o archote da fé racional que distendia, através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando, sob o metralhar das perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com o seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade no compromisso assumido. Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele renovava através da oração e do exercício intérmino da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele, sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável
aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável, e ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu aos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descanse um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrustares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Foi ditado por Joana de Ângelos, psicografia de Givaldo Pereira Franco. Então, assim, meus irmãos, meus amigos aqui, eu encerro essa homenagem que podemos traduzir em uma palavra. Obrigado, Chico Xavier. Que Deus nos abençoe, que o exemplo dele, o exemplo do mestre, possa nos motivar a colocar em prática todas as potencialidades que Deus colocou em nossos corações. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão as palavras dessa noite, né? Esse estudo que com certeza preparou com tanto carinho para trazer para a gente aqui. E seja sempre muito bem-vindo na nossa casa. Chico Xavier, né, que merece todos os nossos, né, toda a nossa alegria de poder conhecer um pouco da história dele, né? De quem foi Chico Xavier. E quem sabe a gente chega aí, se ele dizia que ele era era verme que ele falava, Sim, né? É, verme que Sim. O que será que nós somos então, né? O restante dele, imagina. Mas eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de vir aqui A sempre. gente que agradece, muito obrigada. E ainda com essas energias lá em cima, a gente agradece essa espiritualidade amiga que se faz presente sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando a pensar um pouco nas nossas vidas, naquilo que a gente veio buscar aqui de coração. Cada um de nós com os seus desafios, com as suas necessidades, mas Deus sabe de todo o nosso coração, Deus sabe daquilo que precisamos, às vezes não é no nosso tempo, mas no tempo dele, mas sempre do jeito que precisa ser. Agradecemos a oportunidade de estar aqui nessa casa, mais uma vez, de poder servir e de poder aprender. Vamos passar agora para os atendimentos, nas salas, para os passes, e antes então, peço a todos uma Ave Maria e um Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.